Olá, tudo bom? Retomando aqui, tudo certo? Vamos esperar todo mundo entrar. Tudo certinho. Já estou aqui ao vivo. Vamos ver se na página do Ibis já está aparecendo aqui para mim. Ah, já temos aí uma pessoa ao vivo. Camila Moraes, minha pupila, seja bem-vinda. O que mais nós temos aqui? Deixa eu acompanhando junto aqui na página do Ibis para ver se vocês estão me vendo. Já temos aí 6 pessoas. Jorge Costa, do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Camila, fala pra gente de onde você está falando. E quem mais for entrando, vai dizendo de onde fala pra gente saber quais regiões do país a gente está atingindo hoje. Lilian Almeida, seja bem-vinda também. Já temos aí quase 10 pessoas. 10 pessoas imediatamente. Fátima Barreto, seja bem-vinda, de onde fala. Pati Souza, fala de São Paulo, seja bem-vinda. Luciana Kitahara, fala de Londrina, Paraná, seja bem-vinda. 21 pessoas já, que legal. Camila fala de Taubaté, quem mais aqui? Sheila Hoffman, seja bem-vinda, de onde fala. Olá, Zeza, fala de São Paulo. Richards fala de Recife. Teremos curso em Recife aí no ano de 2018. Daniele fala de Suzano, Giovana, Rio de Janeiro, Juliana fala de São Paulo. Boa noite, Andréia, fala do Rio de Janeiro, Andréia Freitas. Boa noite, Leandro. Ana Paula Georgenon, nossa avaliadora, seja bem-vinda, de onde fala. Roberta Freitas, olá Roberta, de onde fala. Angélica, de onde fala, bem-vinda. A Sheila fala de Caxias do Sul, cidade aí que gostamos muito. Sina, boa noite, Sina, de onde fala? Ana Paula fala de São Paulo, muito bem. Richards, ansioso pelo curso de Recife, muita gente pedindo curso na região Nordeste e a gente vai atender. Jorge fala do Rio, Roberta Freitas fala de São Paulo, já estamos aí com 23 pessoas. 26 agora, aumentando. Eu justamente não sabia se a gente teria grande audiência, porque eu sei que muita gente já entrou de férias, né? Muita gente já postando fotos na praia, fotos viajando e a gente aqui trabalhando e fazendo lives. Não tem problema, é para o bem comum. Anderson, seja bem-vindo. Angélica fala de Itanhaém. Seja bem-vinda, Angélica. Já passamos aí das 30 pessoas. Cláudia Machado, bem-vinda, de onde fala? O que mais temos aqui? 33 pessoas. Então, hoje o foco é a gente abordar as 10 dicas principais para a implementação de um processo de acreditação em saúde. Eu sei que vários de vocês já estão dentro de um processo de acreditação, mas são dicas que também vão ajudar no processo de manutenção desses ciclos de melhoria da qualidade, que são eternos, né? Para quem entrou no processo de acreditação, vocês sabem que nunca termina o dever de melhorar e melhorar e melhorar a nossa assistência. Aline Santos, boa noite, de onde fala? Igor Bezerra fala de Goiânia, Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, bem-vindo. Tiago fala de São Paulo, muito bem. Então, e a gente vai falar dessas 10 dicas. E junto com as 10 dicas, a gente também vai liberar um e-book para vocês, né, que justamente tem essas 10 dicas, para vocês conseguirem adquirir o e-book. A palavra-chave hoje, que vocês têm que escrever aí na nossa timeline da live, é Experts 2 Live 18. Live, lembrando que é L-I-V-E, tá? Experts 2 Live 18 é uma palavrinha única, tudo junto. A partir do momento em que vocês digitam essa palavrinha, vocês têm acesso aí ao download do e-book, tá bom? Então, a gente já liberou o primeiro e-book, agora a gente libera o segundo, que são esses materiais de aquecimento que a gente sempre libera previamente aos nossos cursos gratuitos. E a novidade, para quem ainda não veio nas lives anteriores, é que em janeiro, mês de férias, a gente vai fazer um teste para ver se dá certo. A gente vai fazer o segundo workshop Experts para Acreditação em Saúde. A gente teve o primeiro ano passado, só que em época de trabalho usual, né? A gente teve aí 11 mil pessoas participando e a gente quer fazer um teste dessa vez, porque muita gente, né, acabou não conseguindo completar o curso porque tinha eventos, tinha trabalho para terminar, tinha, enfim, as tarefas cotidianas que atrapalharam muitas pessoas de conseguir adquirir o certificado. Então, falamos agora, vamos tentar fazer o segundo workshop em janeiro e verificar se é um mês mais calmo e as pessoas conseguem efetivamente chegar até o final, tá? Então, vamos fazer esse teste. Espero todos vocês. Para quem já fez o primeiro workshop,
tem novidade, façam o segundo também, porque a gente vai falar também de acreditação internacional, tá? Alguns tópicos importantes da acreditação AXA, que vocês ainda possivelmente não conhecem, e o IBS está trazendo para o Brasil agora, em 2018, tá? Então vai ser uma grande revolução aí, tem que estar todo mundo antenado para quais são esses conceitos internacionais de melhoria da qualidade e a base maior, que é cuidado centrado no paciente, que a gente pouco trabalha no Brasil, tá? Então vai ter bastante novidade, todo mundo tá aí convidadíssimo para participar, para baixar o e-book. Já tô vendo um monte de gente baixando aqui. Experts, não esqueçam do S, tá? Experts 2 Live 18. Eu tô vendo que tem gente digitando errado. Experts 2 Live 18, tá? Se não der certo, dá uma olhadinha que o Leandro colocou aqui o link, as informações para vocês baixarem, tá bom? Socorro, boa noite, de onde fala? Já chegamos aí a 40 membros aí na nossa live de hoje, muito bacana, e a gente vai então começar a falar dos itens desse e-book, tá? As 10 dicas que vocês vão baixar aí, mas a gente vai discutir uma a uma aqui hoje, tá bom? Então não se esqueçam, as informações para baixar o e-book estão aí e também para a participação do workshop que vai ser em janeiro, gratuito. Não esqueçam de chamar as pessoas que vocês conhecem, os profissionais de saúde da sua organização, tá? Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais a gente divulgar e disseminar esses conceitos para mais e mais pessoas. Quem ganha no final é o paciente, né? A gente tem sempre que ter esse foco de chamar mais pessoas, porque quanto mais a gente fala de segurança do paciente, a gente fala de questões relacionadas à melhoria da qualidade, mais a gente tem chances de estar oferecendo uma assistência mais segura e ideal e adequada, tá bom? Então vamos lá para as dicas então essenciais que vem nesse material que vocês vão estar baixando. Tarsila, seja bem-vinda de Anápolis, Goiás. Boa noite, Dayana Daisy, de onde fala? Quem mais temos aqui? Eu vi várias pessoas passando, não deu para eu citar todo mundo, tá? Então vão aparecendo aí. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, a gente vai tentando adequar. Então vamos começar pela primeira dica desse e-book. Não esqueçam de baixar. Quem não baixou, baixa agora com a palavra-chave aí que o Leandro colocou afixada na nossa live. A primeira dica é estabelecer parcerias com pacientes e consumidores dos serviços de saúde, né? Isso é uma prática que pouco a gente faz aqui no Brasil, né? Ouvir os pacientes, captar a experiência desses pacientes, dar valor para os dados de satisfação dos pacientes, que muitas vezes ficam escondidinhos lá na ouvidoria, no saque, no SAL, né? Então, quanto mais a gente parar de forma sistemática para ouvir o que esses nossos clientes, pacientes, usuários, familiares, comunidade tem a falar ou a dar feedback frente aos serviços que nós oferecemos, mais nós temos a ganhar, tá? Muitas vezes eles têm dicas interessantes, eles têm feedbacks de coisas que não andam tão bem assim quanto a gente imaginaria e que a gente pode justamente usar essas informações para prestar uma assistência muito mais segura, uma assistência muito mais adequada e alinhada aí aos valores de melhoria da qualidade, tá? Então essa é a primeira dica. E aí, no e-book vocês vão ver que tem várias coisas escritas, não só esse resumo que eu fiz, para que vocês estudem cada uma das linhas aí e verifiquem como que vocês podem implementar essas dicas na sua organização. Simone Dias fala de Anápolis, Goiânia. Temos bastante gente de Goiânia aí hoje, que legal. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Imagino que fale de São Paulo. Andréia já colocando aqui a palavra-chave, Experts 2 Live 18, para baixar o e-book. Não esqueçam, então, quem entrou depois, digita aí na nossa timeline, Experts 2 Live 18, que vocês vão receber aí um aviso para baixar o e-book diretamente aqui no Facebook, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda dica preciosa para que a gente consiga implementar com sucesso um processo de acreditação em saúde, tá? A segunda dica é fazer com que colaboradores e médicos acreditem na organização. Parece simples, mas não é. Eu tenho certeza que vocês, quando ouviram essa frase agora, né, colaboradores e médicos devem acreditar na organização. Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram aí um momento rápido de introspecção,
ou de instituições em que trabalham ou em que já trabalharam e que puderam perceber que muitas vezes os próprios membros da organização, os próprios colaboradores ou a própria equipe médica não acredita tanto naquela organização assim. Então, muitas vezes o nosso grande problema está na alta liderança, que porventura promete mundos e fundos, promete recursos, promete capacitações que nunca acontecem. Né? Então, essa promessa de itens e de coisas que não geram frutos, gera no final uma grande desmotivação, né, nas pessoas. Então, a gente ao máximo tem que, desde o começo, estruturar quais são os valores e propósitos da nossa organização. Por isso que a gente fala tanto da definição de uma identidade organizacional que seja verdadeira, né? Quando a organização coloca lá, a sua missão é fazer isso, a sua visão é alcançar aquilo, e os seus valores são aquilo, aquelas palavrinhas-chave que sustentam a existência daquela organização, a gente tem que levar isso a sério. Né? Isso não pode ser apenas um quadrinho na parede ou uma lista de preceitos que fica no crachazinho do colaborador para que ele decore e no dia da avaliação ele fique ali afiado para responder aquilo para um auditor. Isso não tem validade nenhuma, tá? Na verdade, a gente nem faz essa pergunta para nenhum colaborador no dia de avaliação, mas muitas vezes numa metodologia externa isso pode ser realizado. Mas o que mais a gente tem que entender nisso é missão, visão, valores, identidade organizacional, elas têm que ser valores reais, elas têm que ser preceitos que realmente funcionam e que os próprios membros da organização precisam acreditar. Tá? Então essa é uma dica, talvez uma das mais valiosas dentre as 10, que eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito. Eleonora, seja bem-vinda. Márcia Pimentel, bem-vinda. Tô vendo um monte de gente chegando aqui. Eleiliane, bem-vinda. Érica Brandão, bem-vinda. De onde fala? André Peixoto, de Goiânia. Um monte de gente de Goiânia. Que legal. E-book baixado. Priscila Tureta chegando. Não perdeu muito, Priscila. Coloca aí a palavra-chave, quem tá chegando agora, Experts 2 Live 18, para vocês baixarem aqui o e-book que a gente está discutindo sobre as 10 dicas essenciais para conquista aí do processo de acreditação. Tatiane Lemes, bem-vinda aí de volta de Goiânia, muito legal. Vamos lá para a terceira dica, então, a gente já tá na terceira. Dar aos colaboradores e médicos a oportunidade de fazer melhorias nos processos de trabalho. Quantas e quantas organizações vocês não conhecem que não envolvem os membros que teriam que ser envolvidos nos processos, no desenvolvimento de protocolos, no desenvolvimento de políticas e diretrizes? Quem conhece esse tipo de organização, manda um coraçãozinho pra gente saber que eu não tô falando nenhuma bobeira, que eu não tô falando mentira. Quem conhece organizações que não prezam em envolver os colaboradores que deveriam ser envolvidos na implementação de práticas, protocolos, diretrizes? Coloca aí um coraçãozinho. Quem gostou dessa dica, que essa dica é preciosa também. Tá? Então, assim, efetivamente, a gente não está envolvendo quem a gente deveria envolver. Um exemplo clássico, que eu diria que acontece em 90% dos hospitais, é quando a gente escolhe, né, decide implementar, por exemplo, o antibiótico profilaxia cirúrgica, né, o protocolo de profilaxia usado durante e previamente as cirurgias que são realizadas na organização. Muitas e muitas vezes, quem define esse protocolo é a SCIH, é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, ou a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não envolvendo quem? Os cirurgiões e os anestesistas. Qual que é a lógica disso tudo? A lógica muitas vezes é fazer a coisa rápida, pegar os guidelines internacionais e formatar para a sua organização, mas o que é a grande falha é que sem envolver essas pessoas que na prática são os prescritores, né, e os utilizadores desse produto, que é o antibiótico, a gente com certeza vai ter uma baixíssima adesão, porque muitos deles discordam do guideline que veio da escola tal, ele prefere o do CDC, o outro prefere o guideline europeu, o outro prefere o guideline, enfim, de um artigo específico. Então, essas discussões, quando elas não acontecem, elas prejudicam a implementação de um protocolo. Então, essa terceira dica é justamente dar a voz a esses membros, sejam médicos, sejam colaboradores,
quando da implementação de alguma prática, política, diretriz ou protocolo que tenha a ver com o serviço que é realizado por aqueles membros, tá? Então a gente não pode esquecer dessa dica e envolva as pessoas certas que vocês com certeza vão coletar, vão colher como resultado uma maior adesão nesses protocolos, ok? Vamos para a nossa quarta dica. Quem está chegando aí, já passamos das 50 pessoas, não esqueçam de digitar Experts 2 Live 18 como palavra-chave, uma palavrinha única, para vocês baixarem esse e-book que eu estou discutindo hoje, tá bom? Vamos lá. A quarta dica é valorizar o trabalho de cada membro do time, né? Muitas vezes a organização, ela comemora e ela valoriza os avanços que são implementados ou que são atingidos naquelas metas organizacionais, mas a gente esquece muitas vezes de valorizar quem efetivamente participou para que aquilo desse certo, né? Então, claro que tem linhas de pensamento, tem organizações que preferem não valorizar membros individuais e valorizar apenas o todo, mas vale a pena a gente pensar como a gente pode dar o feedback para aquelas pessoas que efetivamente participaram, se envolveram, se engajaram, seja na avaliação de desempenho anual ou em outra periodicidade, seja valorizando de alguma outra forma, né? Mas a gente precisa pensar em como efetivamente valorizar essas pessoas que se envolvem em detrimento daquelas que não estão nem aí, né? A gente sempre fala que tem mais ou menos uns 15% de pessoas que nadam contra. Então, elas não querem que aquelas coisas deem certo. Mais ou menos uns 40% de pessoas que estão nem aí, tipo, tanto faz se der certo ou não der certo. E um outro percentual de pessoas que efetivamente se engajam e dão sangue, a energia para que aquelas coisas deem certo. Então, a gente precisa realmente valorizar esse percentual de pessoas que são as envolvidas, tá bom? Quinta dica, quem tá chegando aí... já estou vendo um monte de gente nova. Profissionalizar a gestão com foco na assistência de alta qualidade. A gente continua, né? A gente faz as visitas aí de avaliação e a gente continua vendo um grande gap na valorização e capacitação de líderes, né? A gente não está pensando em capacitar os líderes ainda. Sem profissionalização não há melhorias, né? Essa é uma frase que eu deixei aqui no e-book. Então a gente fala em melhorar, né, o protocolo, em melhorar a unidade assistencial, em melhorar a satisfação dos pacientes, mas se a gente não está profissionalizando principalmente a gestão e não só a assistência, porque a assistência ela já está mais ou menos num modelo de capacitações. A gente tem aí nos hospitais as áreas, né, de educação continuada, que muitas vezes ficam até separadas do RH, e não sei nem se esse modelo é o ideal, mas enfim. E a gente esquece muitas vezes de capacitar os líderes e capacitar o pessoal de gestão, né? Sejam coordenadores, sejam supervisores, sejam gerentes. E essas pessoas acabam muitas vezes sendo escolhidas para esses cargos porque um dia foram ótimos profissionais assistenciais, mas eles não vêm com a bagagem de competências comportamentais, principalmente, para se tornarem líderes efetivos das suas equipes. Então, a gente precisa pensar nisso, na profissionalização mais acentuada desse perfil profissional, tá bom? Cleide Rodrigues, seja bem-vinda de onde fala. Então, vamos lá para nossa sexta dica. Lembrando que quem está chegando agora, basta digitar aí Experts 2 Live 18 para conseguir baixar esse e-book que a gente está discutindo aqui hoje, tá bom? Vamos lá? Dar maior transparência às metas e objetivos a serem atingidos. Também uma dica que veio a calhar nesse e-book, porque a gente percebe que muitas vezes a alta liderança detém as informações do que é a estratégia da organização. Então, por exemplo, a nossa estratégia para 2018 como hospital é criar uma filial na cidade vizinha, diminuir o turnover de pessoas, implementar o protocolo de sepse pediátrica, XYZ. Então, a gente tem ali alguns objetivos estratégicos que são definidos por essa alta liderança, só que, na maioria das vezes, eles esquecem um detalhe muito importante, que é comunicar a base. Comunicar a base sobre o que queremos, onde queremos chegar quanto organização.
né? Quais são os nossos propósitos, os nossos objetivos e qual é o seu valor, a sua função nesse contexto. Você que é farmacêutico clínico, o que você tem a ver com a implementação de um protocolo de sepse pediátrica? Você que é o gestor do laboratório, o que você tem a ver com a criação de uma nova filial na cidade vizinha? Né? Você que é líder de enfermagem, que é um profissional assistencial, você tem muito a ver com um monte desses objetivos que são estratégicos. Só que muitas vezes a gente falha no que a gente chama de desdobramento, que é o fato de você, como alta liderança, desdobrar todos esses objetivos para o nível operacional, tá bom? Muito importante também essa dica, e sem ela dificilmente a gente consegue ir bem nas questões, aí, nos requisitos relacionados à liderança, tá bom? Poliana, oi, seja bem-vinda, Poliana. 7ª dica, fazer colaboradores e médicos sentirem-se pertencentes a um time. A gente fala muito de trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, e geralmente esse trabalho em equipe ele fica muito centralizado na equipe do setor, né? Então, trabalhar em equipe na farmácia, legal, né? Tá todo mundo ali dispensando medicamento, analisando prescrição, fazendo farmácia clínica, e todo mundo tá conversando o tempo todo porque vivemos ali naquela caixinha. Falar em trabalho em equipe na UTI, mesma coisa, a gente tem os problemas dos turnos, mas enfim, facilitando a comunicação, todo mundo consegue trabalhar efetivamente em equipe. Mas quando a gente fala trabalhar em time, a gente muda totalmente a concepção do que é o trabalho em equipe. Trabalhar em time significa trabalhar fluxos, trabalhar integrando várias áreas focadas num tema comum. Então, por exemplo, a gente pode criar numa organização um time de cuidados paliativos, que envolve pessoal da UTI, que envolve pessoal das áreas de internação, que envolve pessoal da farmácia, que vai falar do protocolo de dor, que envolve alguém da alta gestão, porque tem práticas que vão precisar ser incorporadas, que precisam aí de um nível estratégico, enfim. Quando a gente fala de time e trabalho em time, a gente está justamente falando de um fluxo totalmente diferenciado que não pensa em setores, ele pensa no todo, ele pensa num resultado ótimo quanto a um objetivo, a um assunto específico, tá bom? Então essa dica também é bastante valorosa. Pouquíssimas instituições trabalham com o conceito de times de melhoria, mas a gente precisa consolidar esses conceitos que ainda são tão frágeis nas nossas organizações de saúde, tá bom? Quem tá entrando aí, não esqueça de digitar Experts 2 Live 18 para baixar o e-book que a gente tá comentando aqui. O Miguel acabou de digitar, deve estar recebendo seu e-book aí agora. 8ª dica e antepenúltima dica. Promover a saúde e bem-estar dos colaboradores e médicos, que ninguém lembra deles quando a gente fala de programas de qualidade de vida, né? Geralmente eles ficam de fora de práticas de vacinação, eles ficam de fora de práticas de uso de equipamentos de proteção individual, eles ficam de fora de práticas de qualidade de vida, como programas antitabagismo, quanto programas de diminuição de obesidade, enfim. Primeira dica é incorpore o médico nesses programas que você tem na sua organização. E a segunda dica, e mais importante também, é se você não tem programa nenhum de qualidade de vida e promoção na saúde na sua organização, comece seriamente a pensar sobre isso. Tá? Então, além de você reter mais os colaboradores, porque os colaboradores valorizam esse tipo de programa, você consegue diminuir absenteísmo, porque muitas vezes você está tratando doenças, tratando comorbidades, condições que levariam esse colaborador a faltar no trabalho. E fora que você aumenta a motivação, você aumenta o engajamento de pessoas quando esses programas são efetivamente bem implementados, tá bom? 9ª dica. Assegurar a supervisão adequada de um líder. Bom, já falamos lá atrás da importância da gente não só treinar equipes assistenciais, mas treinar também os líderes, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, né, em práticas aí de gestão e melhoria da qualidade. Essa dica aqui tem a ver com supervisão desse líder. Quanto esse líder está capacitado em competências comportamentais e competências técnicas para efetivamente
ter o domínio do que é supervisionar uma equipe, do que é supervisionar uma unidade clínica, um setor X, tá? E quando a gente fala em supervisionar, a gente não está só falando de competências técnicas como saber analisar criticamente o indicador, saber usar ferramentas da qualidade, saber estabelecer um projeto de melhoria, mas a gente está falando também de competências comportamentais importantíssimas, como efetivamente, né, saber gerir aquelas pessoas da sua equipe. Então, essa gestão de pessoas é algo que tem que estar extremamente aflorado nesse líder para que ele consiga efetivamente fazer a gestão da sua equipe, né? Então, gestão de pessoas não pertence ao setor de RH. Cada líder tem que ter conhecimentos e competências para executar a gestão de pessoas para aquela sua pequena equipe de 10 pessoas, 20 pessoas, tá bom? Então, gestão de pessoas tem que ser mandatório para que exista uma linha única de pensamento na organização. Senão a gente vai ter lá líderes extremamente autocráticos, que tudo é motivo de punição, advertência, demissão, e outros líderes extremamente resilientes, onde tudo pode, né? Então a gente tem que ter ali um meio termo e direcionamento de uma política maior de gestão de pessoas. E a última dica... para quem aí baixou o e-book, que está acompanhando comigo, assegurar recursos adequados para a execução dos trabalhos. Talvez hoje a dica mais difícil, né? A gente sabe que grande parte hoje, principalmente dos hospitais e organizações de saúde públicos, estão sofrendo com um momento muito ruim da economia, onde muitas vezes não se consegue aí manter minimamente, né, um salário dos funcionários em ordem, né, garantir que os salários sejam providos todos os meses. Muitas vezes faltam recursos essenciais para aquisição de materiais, para aquisição de medicamentos, para aquisição de OPME, cirurgias são canceladas, filas enormes acabam acontecendo, seja no ambulatório, seja nas cirurgias eletivas, enfim. A gente vive um momento muito, muito ruim mesmo, um pouquinho menos nos hospitais particulares, mas a gente também tem muito a melhorar frente a esses recursos que hoje a gente tem. A gente tem uma gama muito grande de desperdícios em saúde, né? Isso é matéria aí de diversos estudos o tempo todo. Quanto a gente ainda desperdiça os recursos de saúde de maneira descontrolada. Então, utilizando materiais muito mais caros do que deveria, padronizando medicamentos, muitas vezes pela relação que se tem com certos laboratórios farmacêuticos, em detrimento de outros que poderiam ser mais baratos, mas com o qual aquele hospital não mantém uma relação tão boa, padronizando OPMEs ou realizando cirurgias com itens muito mais caros do que seriam necessários, não controlando validade, né, de medicamentos, que a gente sabe que muitos hospitais jogam medicamentos fora todos os meses, isso é, assim, inadmissível. Então, essa gestão efetiva dos recursos, ela precisa melhorar e ela tem muito campo para melhorar, independente da gente falar dessa questão da economia, que é certa, a gente já sabe, mas a gente mesmo fora desse contexto já fazia uma gestão muito ruim. A Marcela relembra aqui, né, a comissão de farmácia terapêutica é importantíssima nesse contexto, mas lembrar que a comissão de farmácia terapêutica é uma comissão apenas obrigatória em hospitais universitários, né? Grande parte dos hospitais hoje não tem uma comissão de farmácia terapêutica, acaba tendo apenas uma comissão de padronização que muitas vezes não trabalha com outros escopos importantes que a CFT trabalha, como, por exemplo, a avaliação de tecnologias de saúde, a aprovação, uma sistemática de validação e aprovação dessas novas tecnologias dentro da organização. Enfim, temos muito campo para melhorar dentro desse contexto, tá? Tô vendo aí um monte de gente ainda baixando o nosso e-book, já passamos aí das 60 pessoas, muito legal. Então, essas foram as 10 dicas, um resumo bem rápido e básico, mas vocês têm aí o e-book que tem muito mais conteúdo, além do que eu falei, para vocês estudarem, para vocês levarem para as organizações de vocês, discutirem, né, com a alta direção, o que vocês podem melhorar nesses contextos, o que você pode melhorar dentro do seu próprio núcleo, né, do seu próprio setor, e a gente tem aí várias e várias oportunidades de melhorar
frente a essas dicas. E aqui fica a dica não só para quem quer implementar o processo de acreditação, mas também para quem não tem foco em acreditação, mas quer implementar melhorias na sua organização, ou aqueles que já têm acreditação, mas querem manter essas melhorias, manter esses ciclos que são importantíssimos para que a gente melhore cada vez mais a nossa assistência, o funcionamento da nossa organização. Não sei, tem gente digitando love em vez de live. É live, gente. Live é esse tipo de programa aqui do Facebook que é ao vivo. Live. Então não esqueçam, quem ainda entrou e não baixou, digita Experts 2 Live 18, tá bom? Experts 2, porque a gente está promovendo aí o aquecimento do workshop, segundo workshop Experts para Acreditação em Saúde, que vai acontecer dia 11 até dia 21 de janeiro. Então, nas férias, não tem desculpa, grande parte de vocês vão estar de férias ou vão estar num ritmo muito mais suave de trabalho, que a gente sabe que diminui mesmo, para vocês terem aí tempo nesses 10 dias de concluírem esse curso. São 3 aulas, sendo que a gente vai abordar já com alguns tópicos importantes de acreditação internacional, a AXA, que vocês ainda não conhecem, e tem muita novidade aí, dicas importantes sobre cuidado centrado no paciente que a gente não pratica no Brasil e eu vou tentar passar para vocês, tá bom? Então não se esqueçam, gente, a gente possivelmente aí, muitos de vocês, a gente não vai ter mais contato aí nesse finalzinho de ano, mas tentem chamar ao máximo os profissionais de saúde que trabalham na organização de vocês para esse segundo workshop. O Leandro acabou de colocar aqui as informações que ficam afixadas no nosso vídeo. Todo mundo pode participar. A gente sabe aí que vocês têm centenas, de enfermeiros, de farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, outros profissionais de saúde e mesmo técnicos, o nível técnico também pode ser beneficiado desses conceitos que a gente vai passar. Esse treinamento é gratuito. Na primeira vez, a gente englobou cerca de 11 mil profissionais de saúde que se beneficiaram de um curso gratuito, online, gratuito, ninguém paga nada, só tem que cumprir efetivamente as 3 aulinhas, fazer um testezinho no final e receber o certificado. Então, vai ser bem bacana mais uma vez. E eu vou esperar vocês todos para a gente discutir esses conceitos, fazer mais lives o ano que vem. A gente agora vai intensificar a realização das lives para a gente manter esse contato aqui que é tão valoroso, tão rico, da gente trocar as informações e discutir esses conceitos. Ana Gerke, não tinha dado as boas-vindas, seja bem-vinda. E queria saber se vocês têm alguma dúvida dessas 10 dicas que eu discuti, não parei de falar até agora. 10 dicas para implementar com sucesso o processo de acreditação na organização de vocês. E quem tiver mais dúvidas, mais dicas, quando vocês se cadastram lá no nosso workshop, vocês têm a oportunidade de mandar perguntas que a gente pode estar respondendo aqui nas lives. E não só nas lives, mas no próprio curso a gente pode estar incluindo itens a mais a partir do momento em que a gente vê uma incidência grande de uma mesma dúvida, que são muitas. A gente pode incluir esses tópicos no nosso curso também, tá? Então, basicamente é isso. A Clara falando, o primeiro workshop foi sensacional, o Adalto colocando aí as palmas, a Débora falando orgulho de ser Ibs, a Débora aqui é nossa avaliadora, muito bem. E quem mais aqui? Muito boas essas dicas, parabéns, é o que a Paty Souza tá falando aqui pra gente. E não esqueçam então, o meu único pedido é chamem mais pessoas. Não deixem essa oportunidade passar. A gente não sabe quando a gente vai realizar um próximo workshop gratuito, tá? Esses workshops gratuitos, eles demandam muita energia de toda a nossa equipe. Vocês imaginam como é fazer um curso para 11 mil pessoas, Então a gente, acaba ficando vários e vários meses aí sem promover esses cursos, porque é difícil, é complicado a gente conseguir manter essa estrutura para cursos gratuitos. Então aproveitem que possivelmente vai demorar para a gente ter um terceiro workshop e o máximo de pessoas que vocês conseguirem convencer, conseguirem convidar para participar desse segundo workshop, quem sai ganhando são vocês, são as organizações onde vocês trabalham, que vão estar mais amadurecidas nesses conceitos, e o que a gente mais quer, o paciente.
né? Então, quanto mais pessoas souberem e refletirem sobre práticas de melhoria, sobre práticas de qualidade, sobre práticas de segurança, o único e maior beneficiário disso tudo que a gente quer é o paciente. Então, vale a pena, vale o esforço, vale o envolvimento de todos vocês aí, esperando todos dia 11 de janeiro. Estejam de férias ou não estejam de férias, organizem-se. Dentro desses 10 dias, vocês têm a oportunidade de fazer as aulas, não precisa ser ao vivo, tá? Vocês podem fazer essas aulas. Não deu para fazer no dia do lançamento, eu faço no dia seguinte, mas a gente tem esse período fixo porque a gente tem uma estrutura grande para manter essa plataforma funcionando. Então, por isso que a gente coloca uma data de início e uma data de fim, para a gente conseguir organizar e liberar esses certificados da melhor maneira, tá? Janine Rosa, seja bem-vinda, Janine. Bastante gente ainda chegando aqui. A Vanísia falando, o Ives, como sempre, dando um show. Graças a vocês, se vocês não estivessem aqui, não teria show nenhum, não teria discussão nenhuma. E a participação de vocês aí nessa noite, eu sei que todo mundo tem um monte de afazeres, né, nesse horário, que é um horário crítico para todos, né? Todo mundo chegando do trabalho. Pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, pegando muito trânsito para chegar em casa. E eu fico muito feliz que a gente tenha essa audiência aqui cativa, pessoal que participa aí quase que em todas as lives com a gente. E a gente fica muito, muito feliz. Tá bom, gente? Gente falando aí que o workshop primeiro foi maravilhoso. A Débora, que bom. O que mais que temos aqui? Eu não consigo mais. Deixa eu ver. Adorei. O que mais aqui? Ana Estela, a Cláudia Mara mandando coraçãozinho. Então mandem um coração agora se vocês gostaram das 10 dicas, se vocês gostaram que a gente proviu esse e-book para vocês. Coloquem um coraçãozinho pra gente ver o quanto que a gente agradou, ou se não agradou, coloca a cara feia. Não tem problema, pra que a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? Então, eu continuo aqui, eu vou desligar essa live, depois dos coraçõezinhos, mas eu continuo aqui online respondendo qualquer pergunta que porventura eu não tenha conseguido responder, porque eu não consigo ao mesmo tempo falar e conseguir ler todas essas perguntas que vocês me mandam. Então, muito, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, e a gente se encontra dia 11 de janeiro no segundo workshop Expertos para Acreditação em Saúde, tá bom? Grande beijo, a gente se vê. Tchau, tchau!